Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM. Muito boa tarde, está no ar o programa Falando com, programa semanal na DNFM, todas as quintas-feiras às 18 horas, com repetição ao fim de semana. Também pode ser ouvido na internet, na página da rádio, em dnfm.com. O Falando com regressa esta semana e temos como convidada Cláudia Martins, é diretora do Centro de Yoga em Évora, Ashrama. Muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui. Esta conversa de final de tarde é a propósito do Centro de Yoga em Évora, que faz 10 anos no dia 29 deste mês, é já no próximo domingo. Exatamente, próximo domingo. E passaram 10 anos a voar. É verdade, é verdade, literalmente passaram 10 anos a voar. Então vamos lá conhecer o centro, haverá já muitas pessoas que o conhecem, enfim, 10 anos de existência de uma organização, de uma entidade, de uma associação, que é o caso, já há uma marca visível na cidade, já há muita gente que a conhece. Sim, há muita gente que nos conhece, porque nós desde o início, desde 2014, e porque também é um dos princípios do yoga enquanto filosofia de vida, é nós também contribuirmos para a cidade onde estamos e para a população. E sendo um yoga também uma via de bem-estar, então desde o início criámos sempre muitas parcerias, nomeadamente a iniciativa que terminou agora ao fim de semana passado do Yoga no Parque, e então desde 2015 que damos aulas gratuitamente no Jardim Público, durante os meses de verão, dois fins de semana por mês. E isso também fez com que a população nos conhecesse, percebesse um bocadinho mais o que era o yoga, saímos um bocadinho das nossas portas e levámos o yoga, no fundo, a Évora, não é? E também depois através do yoga nas escolas e de outras, sempre colaborámos na meia maratona, pronto, sempre que somos solicitados. Já lhe vou perguntar sobre essas iniciativas que o centro organiza. Passaram 10 anos, o início foi... Enfim, depois também gostava de saber o seu percurso pessoal, se concordar. Sim, claro, com essa minha curiosidade, mas o centro nasceu há 10 anos. Nasceu há 10 anos. E foi a Cláudia que foi impulsionadora, sim, uma das impulsionadoras do centro. Sim, Conte lá como é que foi o início. Sim, no fundo, pronto, eu pretendia abrir um centro de yoga, na altura não sabia muito bem onde, depois acabou por surgir essa cidade de Évora, depois está ligada também ao meu percurso pessoal, se calhar falaremos mais daqui a pouco, e quando cheguei a Évora, pronto, andei à procura de um local, para mim era importante que fosse um local bonito, com muita luz, com umas boas salas, eu queria no centro histórico. Nem sempre é fácil no centro histórico porque, pronto, por exemplo, lojas... Se fosse hoje era mais difícil ainda, Exato. Não é? E então tivemos, de facto, a grande bênção e a grande felicidade de encontrar a casa onde estamos, que é uma casa, um lugar arrendado ali na Rua Serpa Pinto, e que é muito bonito, é um primeiro andar e, de facto, temos duas salas para adultos e crianças, temos vestiários, casa de banho, pronto, temos, de facto, uma casa muito bonita, naquelas casas antigas de Évora, portanto, com muito charme e com muita luz, e ainda para mais temos a felicidade da sala grande dar para um pátio onde temos árvores, e então estamos a ter ali a ouvir os passarinhos e a ver o verde. E, portanto, foi essa casa que nos acolheu há 10 anos e é onde estamos desde essa altura. Mas o centro de Yoga Ashrama foi crescendo, começou pequenino. Como é que foi no início? Até porque, enfim, Évora é uma cidade do interior, enfim, é uma cidade de média dimensão para a realidade do país. As pessoas ficaram desconfiadas. Hoje em dia o yoga já é mais falado, as pessoas já sabem o que é. Sim, hoje em dia também é mais falado, não é? O que havia no início, para já eu não sou de Évora, não tenho familiares aqui em Évora e também não tinha amigos aqui em Évora, portanto caí um bocadinho aqui de paraquedas. Calhar tornou mais difícil o início, ou não? Tornou um bocadinho mais difícil, porque parecendo que não, e nós, todos os portugueses, somos muito de relações, não é? De relações sociais e humanas, e portanto caí um bocadinho aqui de paraquedas. Mas por outro lado, eu tenho muita vontade no sentido, pronto, de facto eu acredito no meu projeto, acredito no projeto do Ashrama, e então sempre tentei ir ter com as entidades públicas e municipais e mostrar de facto o que é o yoga para mim. E portanto, nesse sentido, foi difícil, digamos, um bocadinho para a população. Por outro lado, como há uma grande população
estrangeira ou de fora de Évora que já tinha praticado noutros sítios ou já conhecia. Portanto, nos primeiros tempos, no fundo, os nossos alunos eram pessoas não necessariamente de Évora, né? Embora até tenha alguns alunos que são de Évora desde o início, mas poucos. Mas pouco a pouco, e depois a vantagem de Évora é que é o passa-palavra. E então acho que nós criámos logo ali. As pessoas perceberam que tínhamos uma casa muito bonita, perceberam o nosso trabalho, o tipo de trabalho que fazíamos, ou as aulas, no fundo também a seriedade com que encaramos o yoga e a importância que ele tem para a população. E isso foi sendo um passo-a-palavra. E depois, como fizemos muitas iniciativas abertas à população no primeiro ano, ainda há pouco tempo revi o nosso relatório de atividades e o primeiro ano foi assim uma coisa extraordinária. Então, rapidamente também nos tornámos muito visíveis e, portanto, fomos atraindo pessoas. Claro que não foi aquele boom, não é? Por exemplo, às vezes há sítios que é mais fácil, ou porque já damos aulas em algum sítio, depois abrimos outro e levamos os alunos. Neste caso, não, começámos do zero. Porque até então não existia nada de yoga em Évora. Não. Penso que havia algumas aulas esporádicas num ou noutro sítio, mas não havia. Também tive a felicidade de, na altura, veio comigo o meu irmão mais novo, que veio estagiar, ele também é professor de yoga, e portanto éramos os dois e acabámos por... E, por exemplo, ele logo começou a dar aulas num ginásio, aqui de Évora, que o contrataram, e portanto eu acho que o yoga começou a surgir também um bocadinho mais connosco, nesse sentido mais visível e de conseguirmos chegar a mais sítios, hotéis, inclusive até outras cidades, como Monsaraz, Requengos, pronto, então conseguimos expandir um bocadinho e depois, claro, graças também às redes sociais, fomos sendo mais conhecidos. E neste momento é um projeto, enfim, já consolidado? Sim, é assim, o propósito é consolidado, o projeto está sempre num crescente, porque estamos sempre a tentar encontrar ou a pensar de outras formas, por exemplo, hoje a questão do online, não é? Eu hoje dou aulas online para todo o mundo, não é? Inclusive a África, e portanto, ou seja, abriu-se uma oportunidade e uma perspectiva muito diferente do que aqui há uns anos atrás, que não existia antes da pandemia. Depois também outros tipos de públicos, mas sim, o projeto em si, ou seja, o ashrama, não é? Como referiu, é o nosso foco, não é? É a nossa estrutura base, é a nossa casa, por assim dizer, a nossa casa do yoga. Depois, a partir daí, também temos uma equipa de professores, vamos tendo, à medida que a equipa vai crescendo e que o público vai crescendo, também às vezes surgem-nos oportunidades de dar aulas de yoga de outra forma ou até noutros contextos que nós até aí não tínhamos pensado, portanto... E nestes 10 anos, quantas pessoas é que já passaram pelo centro? Pelo centro de yoga, porque nós temos um registro de todos os alunos, devem ter passado à volta de 600 pessoas. Nestes anos todos. Portanto, no acumulado, né, Sim, de alunos. só no centro de yoga de inscritos, não é? Claro que aí não estamos a contar com os online com os online e não estou a contar com as pessoas, por exemplo, que fazem as nossas aulas do parque, não é? Ou que fazem, por exemplo, houve há uns anos, uma caminhada no Dia da Mulher, estavam 100 e tal pessoas, que de repente dei uma aula para 100 e tal pessoas. Portanto, eu não estou a contar com essas pessoas, se contarmos com essas... Ou seja, esses mais. 600 são os alunos regulares. Sim, são os alunos que passaram pelo centro. Nós não temos 600 alunos, era bom, mas não temos. Mas as pessoas que já passaram pelo nosso centro de yoga, sim, foram à volta de 600. E 10 anos depois o balanço é positivo, pelo que percebo. Sim, o balanço é positivo. Foi muito difícil a altura da pandemia, não é? Pronto, e aí de facto equacionou-se tudo, porque no nosso caso é muito difícil, não podemos dar aulas, não é? E depois foi toda a questão do Zoom e dos online, portanto, e de facto aí basta dar o exemplo que tivemos uma redução para metade, não é? Dos alunos. Ora, no meu caso pessoal, que é a minha profissão, por assim dizer, foi muito difícil e foi mesmo equacionado e eventualmente termos de fechar o centro, porque também não tivemos apoios de nenhuma forma, não é? Pronto, e portanto, mas surfámos essa onda. E já passou. Já passou e continuamos aqui e com vontade de continuar sempre. E neste momento, que serviços é que o Centro de Yoga Ashrama fornece? Que iniciativas é que habitualmente organiza? Enfim, há as aulas, já falou das aulas gratuitas no parque, no Jardim Público, peço desculpa. E há pouco disse-me que também vão às escolas. Vi na vossa página de internet que vão a centros de dia. Sim. Enfim, no fundo querem
não há idade para praticar o yoga? Não, o yoga deve começar, o yoga que nós ensinamos e que praticamos pode começar aos 3 anos, que é quando as crianças já têm alguma autonomia e alguma consciência delas próprias, não é? Até aí são bebés, pronto. Portanto, a partir dos 3 anos nós podemos... E depois não tem limite. Eu acho que o aluno mais velho que eu já dei antes tinha 98 e era exatamente num centro de dia. Claro que é muito diferente. Uma pessoa que está num centro de dia, que precisa, por exemplo, de usar uma canadiana ou tem alguma dificuldade. Mas também já demos aulas na APP-ACDM, que também é outro tipo de público, não é? Com algumas limitações. Portanto, nós podemos sempre adaptar, porque... as pessoas, quando pensam em yoga, pensam numa coisa física e que é preciso sermos todos Aquelas flexíveis. posições, não Exato, é? tipo plasticina e dobrarmos-nos todos. Mas não é verdade. O objetivo do yoga é a mente, não é o corpo físico. Isso é um grande engano que há, é que muitas vezes as pessoas acham que o yoga é uma coisa física. Acontece que nós, para chegarmos ao cérebro, entre aspas, temos que trabalhar o corpo, não é? Assim como tudo o que mexemos no corpo tem um reflexo no cérebro. Portanto, o objetivo do yoga é a mente, que é o que está até descrito nos livros antigos, e não o corpo físico. Portanto, se nós conseguirmos levar mais serenidade, mesmo fazendo poucos movimentos, por exemplo, a parte respiratória, todos nós respiramos. Não é? Portanto, eu lembro que nessas pessoas dos centros de dia, só o levarmos a respirar, a relaxar, a concentrar, elas já se sentem muito mais em paz, tranquilas. E lembro de ter esses feedbacks das pessoas dali dizerem que se, por exemplo, atualmente eu dou aulas também no estabelecimento prisional da Évora. E o feedback é extremamente positivo, não é? São pessoas que estão numa situação difícil de vida, não é? E, portanto, ou seja, podemos levar o yoga a qualquer sítio, a qualquer público, porque é uma filosofia de vida, não é uma ginástica. E mesmo tendo uma parte física, uma componente física que é importante, não é? Como eu referi, pode ser sempre adaptado. Porque uma criança de 3 anos é muito agitada, mas uma pessoa de 98 anos não é agitada, mas tem outros condicionalismos. Então, podemos sempre adaptar. Então, é assim, em poucas palavras não, mas de uma forma que quem nos ouve perceba o que é o yoga. Então, o yoga é algo que nasceu há mais de 10 mil anos, numa civilização chamada Val do Indo, e que tem exercícios e práticas. Portanto, o yoga é uma filosofia prática. O que é que isto quer dizer? Que temos exercícios que visam as dimensões de que nós somos feitos. Nós temos um corpo físico, não é? Mas também temos emoções, pensamentos, e somos feitos de energia. Não é? Isso, hoje em dia, é óbvio. Portanto, o que o yoga nos dá é exercícios. Nós temos 14 disciplinas técnicas, aquilo que chamamos de 14 disciplinas técnicas, que vão desde a meditação, ao relaxamento, aos mantras, à parte respiratória, à parte física, aos exercícios, por exemplo, para quem usa óculos, exercícios para a visão, ou seja, exercícios que visam o corpo no seu todo, o corpo físico e as outras dimensões, e que visam exatamente que a pessoa tenha uma saúde integral e uma saúde integral e felicidade. Portanto, os objetivos do yoga é isso. É saúde e felicidade. Portanto, através dos exercícios práticos, é isso que nós conseguimos, porque nós somos feitos de hormonas, não é? Nós somos feitos de sistemas endócrinos, musculares. Sabemos, por exemplo, o quanto o stress é negativo, não é? E que às vezes basta as pessoas aprenderem a respirar, a relaxar. A situação exterior pode não mudar, mas a nossa reação a essa situação ou o nosso discernimento face a essa situação vai ser outro. Então, no fundo, ajuda-nos a lidar com a vida. O objetivo do yoga é aquilo que nós chamamos de sattva, é um equilíbrio, é uma harmonia. Então, é uma capacidade de autorregulação mais imediata, por assim dizer. Portanto, é isso que é o yoga. Então, e quem pretende agora começar e nunca praticou yoga, o que é que deve saber? Então, deve contactar-nos. Nós pedimos sempre às pessoas que nos visitem presencialmente. Recebemos muitas vezes pedidos de informação por mail ou pelas redes sociais e eu dou sempre uma resposta em que digo às pessoas para nos irem visitar. Porquê? Porque é importante esta conversa. É importante eu perceber o que é que motiva as pessoas a praticarem yoga. Muitas vezes vão até por indicação médica, seja por questões, por exemplo, de saúde, de coluna, questões de stress, de ansiedades, ataques de pânico, pronto, questões mais emocionais, não é?
e perceber o que é que a pessoa pretende com a prática do yoga. E depois, se tem alguma limitação física, se não tem, por exemplo, um público a quem nós damos aulas que é gestantes, não é? Há umas condições prévias que devem ser cumpridas antes de iniciarem a prática. Hoje em dia já muitos médicos recomendam a prática do yoga até durante a gestação, mas para nós há determinados timings, determinadas condições, pré-requisitos para a prática do yoga. Portanto, o melhor é as pessoas contactarem-nos, também pode ir sempre ao nosso site para ler um bocadinho, perceber um bocadinho mais o que é o yoga, mas depois não há como ter uma conversa Ou seja, os presencial. exercícios são adaptados ao aluno. Sim, por exemplo, as pessoas perguntam-nos muito: mas isso são aulas para adiantados ou aulas para iniciantes? Eu disse: nós não temos aulas para adiantados e iniciantes. A diferença é feita no próprio exercício, porque um aluno pode ter muita flexibilidade, mas pode não saber respirar, por exemplo. Então ele vai ser mais adiantado, entre aspas, nos exercícios de flexibilidade, mas menos adiantado nos exercícios de respiração. E então, cada exercício é que tem vários níveis. Portanto, podem praticar pessoas de diversas idades, claro, excetuando as crianças, que até aos 12 anos têm aulas específicas. A partir dos 12, podem praticar todos juntos, adolescentes, séniores. Depois o professor vai vendo e vai aferindo. Por isso é que para nós também é muito importante que as pessoas só pratiquem com o mesmo professor, e nos nossos horários até estamos identificados com cores para as pessoas poderem ter essa percepção. Mas porquê? Porque o professor conhece o aluno? Claro, porque enquanto filosofia de vida vai-se criando uma relação. E até se pensarmos na escola, não é? Nós temos um professor de português ou de matemática e de repente vem outro substituir. Há uma relação que se cria. Nós, felizmente, ainda temos essa dimensão humana, não é? E humanista. Então é importante essa empatia, essa relação. E às vezes as pessoas têm questões da vida, porque enquanto filosofia, eu volto sempre a esta questão, filosofia de vida, a pessoa está a passar uma fase difícil. Muitas vezes é com o professor de yoga que vai falar. E nós indicamos um livro ou damos essa visão que temos da vida de uma forma diferente. Ou seja, não são só os exercícios, Não. Enfim, aquelas Não. posições complicadas. Não, de todo. De todo. Aliás, nós preparámos uma coisa muito bonita para os nossos 10 anos, que para já vai ser só privada, digamos, para os alunos e para alguns convidados, nomeadamente alguns órgãos de comunicação social também, que foi um vídeo com os testemunhos dos nossos alunos, em que em áudio eles vão falar o que é o yoga. E não vai ouvir ninguém dizer fiquei muito flexível. Portanto, o que dizem é esse bem-estar, essa paz. É uma evolução interior. O yoga é um método de desenvolvimento interior, de autoconhecimento. Porque se nós vamos serenando os nossos vrti, que são as nossas ondas mentais, se nós vamos relaxando, se nós vamos conseguindo estabilizar o nosso plano emocional, vamos ver melhor o mundo à nossa volta, mas também vamos entender melhor o nosso próprio mundo interior, não é? E há pessoas que às vezes me dizem: eu já não tenho paciência, por exemplo, para determinadas conversas ou para ir para determinados meios onde ia, porque percebem que há uma outra dimensão da vida que é muito mais rica, não é? Eu às vezes digo a brincar: nós conhecemos muito mais a vida dos outros do que a nossa, porque estamos muito virados para o exterior, não é? E sabemos a vida de toda a gente e damos palpites, e às vezes sobre a nossa própria, não é? E como também nas aulas há essa introspecção, essa serenidade, esse voltar para dentro, por exemplo, até devemos praticar de olhos fechados, começamos a treinar essa atenção a nós próprios. E, portanto, começamos a conhecer-nos melhor. Consegue descrever o que é que sente uma pessoa que faz yoga? É o bem-estar, é a felicidade, é a paz? Que termo é que... Eu acho... É engraçada essa pergunta. Ainda há pouco tempo uma aluna me dizia: as pessoas saem da aula com mais energia, mas mais calmas, o que pode parecer um contrassenso. Então a pessoa sente-se leve, sente-se feliz. Aliás, nós costumamos brincar, dizer assim, que vocês quando saem daqui saem todos com um sorriso, porque às vezes as pessoas vêm dos seus trabalhos, dos seus dias, não é? E ainda há pouco tempo alguém me dizia: sim, eu vejo umas pessoas às vezes sair da vossa porta e elas vêm sempre a sorrir. Então normalmente saem felizes, leves, mas com energia. Não saem tipo, agora não vou conseguir fazer nada. Saem com uma grande serenidade. E eu acho que é a mesma palavra, porque a serenidade é isso, não é? É felicidade, mas não é apatia, não é? É um autocontrole mais consciente. Então... O que é que pode fazer as pessoas? As pessoas... A pergunta, eu estou com alguma dificuldade para a formular, mas não sei se o que eu queria dizer era o que é que pode levar uma pessoa a querer fazer yoga? Uma pessoa
O que é que pode, enfim, surgir algum problema na vida? Porque tenho que me acalmar. Percebe a pergunta? Sim, eu O que é, percebo a o que é que pergunta. pode fazer o clique para a pessoa? Olha, Não há uma única resposta. porque desculpe, se calhar a comparação é mal feita, mas uma pessoa ganha uns quilos, pensa, olha, agora vou para o ginásio, está na altura, Claro. não é? É uma comparação, se calhar, que não, Sim, não sim, é mas boa. sim, Mas percebe a pergunta? sim. Mas também, por exemplo, às vezes vão para os ginásios porque estão estressados e querem ir libertar a energia, não é? Muitas vezes também é esse o motivo. E não, para o yoga é mais ou menos a mesma coisa, só que de uma outra forma. Por exemplo, se estivermos a falar de crianças, normalmente os pais querem que elas pratiquem yoga para se concentrarem, porque são muito agitados. Ou, por exemplo, que têm problemas de autoestima ou de socialização. Crianças. Se estivermos a falar de adultos, normalmente vêm por diversas vias. Ou por questões físicas, têm problemas de coluna, têm problemas respiratórios, portanto há uma patologia, há uma condição física que as leva e que, portanto, num ginásio às vezes é mais difícil porque sentem, sei lá, o que há outro tipo de práticas e percebem que ali o yoga é uma prática física mais calma, mais controlada, pronto, e vão praticar. Ou então por questões. Nós temos muitos casos de pessoas que chegam até nós porque estão no limite, em situações de burnout, em situações de já não aguentam mais o trabalho e a casa e percebem que se não fazem nada por elas, voltamos à questão do próprio, não é? Porque nós só nos podemos mudar a nós próprios, embora passemos a vida a tentar mudar o que está à nossa volta. E percebem que chegou a altura de fazer alguma coisa por elas e estão quase tipo, eu já não aguento mais, eu tenho que fazer alguma coisa. Ora, quem normalmente quer praticar yoga, porque vai pesquisar antes, percebe que é uma coisa que precisa de um sítio específico e de um ambiente adequado para praticar. E nós, felizmente, temos isso. Temos uma casa com silêncio, com natureza, como eu falei, e, portanto, é um ambiente que é só dedicado ao yoga, é um ambiente mais propício para a prática do yoga do que irmos praticar num sítio que às vezes tem mais barulho ou mais confusão. E depois cria-se, de facto, essa relação com o professor. As pessoas passam a sentir que fazem parte daquela casa, não é? Até porque os nossos alunos são nossos associados também e, portanto, têm essa pertença. Portanto, os motivos são vários. E no seu caso, enfim, como é que isto tudo começou? Há quanto tempo? Sei que tinha, enfim, se calhar, perdão, confundo-se um bocado, se calhar, ou melhor, é um exemplo, o seu exemplo tinha uma vida Sim, mais agitada, porque trabalhava sim, numa multinacional, não sei se sim. quer falar sobre isso, mas como é que houve o clique? Pronto, então foi exatamente esse o motivo, não é? Eu trabalhava numa multinacional, na General Electric, e eu vivia em Vila do Conde e trabalhava em Gaia. Quem conhece, pronto, sabe que tem que se atravessar ali uma série de pontos e o trânsito do Porto e tudo aqueles arredores. Então eu fazia aqueles 50 km para lá e para cá todos os dias. E eu tinha muitos problemas de dormir, de insónias, além do stress de trabalhar numa multinacional. E comecei a praticar yoga, isto em 2003. Portanto, já lá vão uns aninhos. E a verdade é que nos dias em que eu praticava yoga eu dormia bem. Só que eu sou de engenharia, então achava que aquilo se calhar não era, que era uma. Era da minha mente aquilo, não era real. E comecei a testar e de facto percebi que dormia muito melhor naqueles dias. Outra coisa que me ajudou, como eu tinha esse trânsito todo, em vez de começar a barafustar com os carros, eu começava a cantar ou a respirar, então usava as técnicas de yoga para me ajudar no trânsito. Então começou aí, 2003, 2004, eu comecei a praticar yoga para me ajudar, no meu caso, a gerir esse stress e a forma como o trânsito não desaparecia. Só que eu, em vez de estar meia hora irritada no trânsito, cantava, sorria, ou punha a olhar para as pessoas a pensar, o que é que será? Pronto, então essa outra forma de olhar para a vida ajudou-me a mim, né? A gerir esse stress diário. Depois, dentro da própria empresa, acabei por ir para fora, estive a trabalhar em Paris, ainda dentro dessa empresa, mas com um cargo já europeu, de direção europeia, e tentava procurar o yoga, só que eu viajava imenso, viajava muito, não é? Porque tinha toda a Europa, digamos, a meu cargo, e viajava muito. Mas ainda assim conseguia, e tinha a vantagem que nos hotéis levava o meu tapetezinho, fazia uma prática, pronto. Depois, a vida, pronto, percebi que de facto não era aquilo que eu queria continuar a fazer, e em 2008, em plena crise, resolvi despedir-me e voltar para Portugal. Então voltei em 2009, ainda continuei um bocadinho ligada a essa área, até porque tinha que trabalhar em alguma coisa, não é? E ainda trabalhei como consultora e como formadora dos cursos de técnicos superiores de segurança, de higiene e segurança, que depois é a minha especialização.
E, portanto, voltei. E quando voltei, retomei a prática do yoga mais assídua, não é? Aí já nesta escola que eu hoje pertenço. E em 2010 fui fazer formação, não para ser professora de yoga, mas porque exatamente o meu professor nas aulas dizia-me: olha, fazemos estes exercícios respiratórios porque isto tem estes objetivos, isto tem este propósito. E eu pensava assim: tem, mas como? Mas como é que isto funciona? Então eu tenho essa curiosidade de perceber as coisas. Então em 2010 fui fazer o primeiro ano, que é um ano teórico, qualquer aluno pode fazer, que é só de aprofundamento, e de facto percebi que aquilo era um mundo, não é? É todo um mundo. E em 2000, no ano a seguir, então resolvi continuar e fui para o segundo ano, portanto aí já com o objetivo de ser professora de yoga, e terminei este ano os meus 14 anos de formação, que é o máximo que nós temos nesta escola, 14 anos, que dá o grau de mestre, não é? Primeiro é instrutor, 6 anos, depois professor mais 4, e depois mestre mais 4, num total de 14. E pronto, é uma vida a estudar, mas eu Mas gosto. quer dizer, não foi logo de início que pensou, olha, vou ser professora. Não, de todo, de todo. O meu objetivo era mesmo perceber aquilo que o professor me passava nas aulas, eu queria perceber profundamente. Eu sentia os benefícios, mas eu queria ir mais além, queria perceber, então, mas estas coisas da respiração... Também com a ideia de ajudar os outros? No início não, era mesmo para me ajudar só a mim. Mas depois sim, depois eu percebi que aquilo funcionava, não é? E então, quando surge essa crise um bocadinho mais de propósito de vida, foi, então, mas eu tenho aqui esta ferramenta que para mim é espetacular e que eu posso levar aos outros. Porque eu tive mesmo essa crise de eu não quero morrer sem fazer algo pelos outros, não é? Eu já faço voluntariado, mesmo na Guiné, assim, há muitos anos, já fiz várias vezes, portanto, já tenho essa parte também, mas algo mais consolidado. E então, para mim era importante quase que deixar algo que contribuísse para o bem-estar dos outros, não é? Porque, como eu costumo dizer, brincar, para o mal-estar dos outros não é preciso fazermos muito, não é? Basta... Então, queria mesmo isso, mas isso surgiu depois, surgiu mais tarde, se calhar eu acho que em 2014, exatamente quando eu vim para Évora. Então, como é que surgiu Évora? Uma pessoa que vive em Vila do Conde, que vai para Paris, Junto ao mar. despede-se e vem para Évora. Como é que surge Évora? Andou a ver no mapa Foi mais ou menos assim. Olha, acredito que foi mais ou menos assim. Porque eu pertenço a uma organização, à Confederação Portuguesa do Yoga, que tem centros de yoga em todo o país. E, de facto, não havia nenhum no Alentejo. Ora, eu tinha vindo de fora, portanto, quem veio de Paris para Vila de Conde também, porque é que não havia de vir para Évora? É mais perto até, até que Paris. E eu não conheci, só tinha vindo a Évora uma vez, de passagem, e não tinha pessoas amigas aqui, não tinha qualquer referência. Mas não sei porque achei, então, mas é uma capital de distrito, é uma cidade tão importante, património mundial, e não tem um centro de yoga, não tem um sítio onde nós podemos também mostrar um bocadinho o que é esta filosofia. Foi um bocadinho assim. Eu tinha toda a disponibilidade para ir para onde quisesse, e então achei que Évora fazia sentido. E depois as coisas fluem e o universo vai-nos trazendo as pessoas certas e as coisas certas. E passaram 10 anos? E passaram 10 anos. E está para ficar? Penso que sim, está para ficar, está para ficar. Entanto, já exportámos para Elva, já temos uma ex-aluna minha que fez o mesmo percurso e abriu um centro de yoga em Elvas. Portanto, já temos 2 no Alentejo. Já tivemos em Beja também, mas pronto, depois acabámos por ter que fechar por questões pessoais da pessoa que estava à frente. Mas sim, já... Portanto, é para ficar e é para expandir. Como é que vê o centro daqui a 10 anos? Olha, vejo com mais centros irmãos aqui à volta, no Alentejo, noutras cidades importantes, e que continuemos este trabalho no fundo, de bem-estar e de propósito e de ajudar esta população, não é, do Alentejo, e não só a expandir um bocadinho os seus horizontes, porque é uma filosofia de vida que vem de outro país, de outra cultura, completamente diferente da nossa, e a atrair mais pessoas e a chegarmos a mais pessoas. Então, para quem, enfim, nos estiver a ouvir e se interessar, como é que contacta o Centro Ashrama? Já agora, que serviços é que disponibilizam às pessoas? Sim, portanto, Há bocado já lhe tinha perguntado, mas acho que não me respondeu porque, entretanto, meteu-se Pois, outra... eu peço... Portanto, a nível de serviços, os nossos serviços são aulas de yoga. Né? Embora, por acaso, eu já colaborei até com o IFP, em que dei formação, no âmbito da formação do IFP, até dei formação em yoga. Portanto, sou formadora, né? Tenho o CAP, também posso fazer. Não tem sido muito o nosso core, mas o nosso objetivo, mas também é uma possibilidade. Mas podemos dar aulas de yoga em diversos contextos. Hotéis,
despedidas de solteira, festas, empresas, por exemplo, contratam-nos muito empresas que fazem aqueles team buildings e que nos... Mas a melhor forma é irem ao nosso site www.yogaevora.com, yoga com Y, falar nisso é bom referir, e depois aí tem o nosso mail, tem os nossos contactos telefónicos, enviem um e-mail, contactem-nos por telefone, de preferência o móvel, porque o fixo nem sempre estamos lá, e também através das redes sociais. Temos uma página no Facebook, Ashrama Évora Diana, e no Instagram Yoga Évora Diana, e também, de alguma forma, chegam até nós e podem saber mais informações. Portanto, os serviços, no fundo, é isso. É aulas de yoga, mas que podem ser adaptadas a diversas... E as aulas gratuitas? É, no fundo, tentar cativar pessoas... enfim, para ter uma experiência, enfim, calculo que a Cláudia, quando começou essa questão que falámos, não sabia se o facto de dormir melhor estava relacionado com o yoga. Exato. Há pessoas que se calhar gostavam de experimentar. As aulas gratuitas também, se calhar, para tentar mostrar que funciona. Não? Confesso que não foi esse o objetivo inicial. E não é das aulas gratuitas que nos chegam a maior parte das pessoas, porque elas estão muito cingidas no tempo, elas estão muito restritas. Portanto, estas aulas que nós fazemos gratuitamente no parque, no jardim público, no parque infantil, são ali só nos meses de verão. Pronto. As pessoas podem, de facto, experimentar essas aulas, mas não é muito por aí. E o nosso objetivo, muito sincero, desde o início, não era o objetivo de cativar pessoas. Era o objetivo de levar o yoga à população de uma forma diferente. E à população também... Mais visível, não é? Mais sim, na rua. mais visível. Exatamente. Se calhar leva as pessoas a questionar-se o que é que será. Sim. E também, lembro uma vez uma senhora dizer assim, ai que bom, yoga, Évora também já tem yoga como nas outras cidades. Porque a verdade é que há essas práticas de yoga, de tai chi, de qigong, por exemplo, em vários parques, em várias cidades, não é? Em vários pontos do país e no estrangeiro então ainda mais. E lembro-me de alguém uma vez ter dito assim, ai que bom, porque também há essa população, no fundo, que passa por Évora, não é? Os turistas, ainda há 2 semanas tivemos uma família de 4 pessoas que veio fazer a aula, porque no hotel onde estavam sabiam que havia aquela atividade, acharam interessante e levaram os miúdos e foram os 4 para fazer a aula. Então também sentimos que preenchíamos uma certa... um lugar que não existia, não é? Porque havia algumas aulas esporádicas de yoga, mas está num sítio fechado, e então também para nós era importante. Nós queríamos ser conhecidos, mas para isso temos que nos dar a conhecer. Então foi essa oportunidade, e depois também com a Câmara, que desde o início fomos muito, muito bem recebidos, e também nos proporcionaram eventos públicos onde nós aparecíamos e as pessoas conheciam-nos. Muito bem, chegamos ao fim da nossa conversa, enfim, o tempo passa depressa. Quero-lhe agradecer a disponibilidade, foi um prazer estar à conversa consigo, conhecer o Centro de Yoga Ashrama, localizado aqui em Évora. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, eu é que agradeço muito e bem-ajam pelo vosso trabalho. Ficamos por aqui, o Falando Com regressa 2 a 8 dias, à mesma hora. Boa tarde. Falando com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM.